Leiamos a uma só voz. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anuncie entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te adoramos, ó Deus, pela alegria que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai Santo, pela alegria de estarmos na casa do Senhor nesse instante, por termos, ó Deus, gozado o domingo, o dia do Senhor, em família e em paz. Agora, Pai, na eminência, ó Deus, de prestarmos esse culto ao Senhor, nós imploramos, ó Deus, a tua misericórdia para com os cânticos, para com as leituras, para com a mensagem que será expressa, ó Deus, para que tudo, ó Deus, concorra para o engrandecimento e alimento, ó Deus, das nossas vidas. E concorra, ó Pai Santo, para a honra e glória do Senhor. Para isso, ó Deus, nós pedimos a tua presença na pessoa do Espírito Santo, nos conscientizando, ó Deus, e nos fazendo lembrar, ó Pai Santo, de tudo quanto for realizado nesta noite aqui nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Jesus
Palavra de Deus do Salmo 84. Vamos lê-lo a uma só voz. Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de... As chuvas de outono me enchem. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós cremos na suficiência e na inerrância da Tua Palavra. Cremos também, ó Deus, na Sua clareza. O Senhor não nos fala coisa alguma que não possamos entender. Mas Deus, porque a nossa natureza ainda guarda os vestígios, os resíduos do pecado, alcançar a verdade que ela contém. Por isso, Pai Santo, agora leva-nos todos juntos à plena convicção e à plena certeza das coisas que a Tua Palavra nos diz nesta noite. Dá-nos, ó Deus, mais que razoável entendimento, para que possamos sair desta noite, deste templo, abastecidos e nutridos de toda a sorte de bênçãos que a Tua Palavra contém. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós continuamos as exposições no livro dos Salmos. Esse é o penúltimo domingo que nós contemplamos a palavra de Deus e a ouvimos a partir desta porção das Escrituras, das textos das Sagradas Escrituras, que sintetiza o melhor possível, essa relação do homem com Deus e ao mesmo tempo esta interação de Deus, esse interesse de Deus na vida, nas coisas, nos relacionamentos, nos afazeres humanos. Temos aprendido desde sempre que Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus arrogado, que se faz de difícil, que volta as costas, que se esconde, um Deus que não nos dá fácil acesso. Uma vez que estamos em Cristo, foi aberto diante de nós um novo e vivo caminho. Uma vez que o sangue de Cristo quebrou as barreiras, livrou-nos da maldição e da sujidade do pecado, nós em Cristo entramos onde o Senhor está. Nós entramos no Santo dos Santos,
Foram rompidos, rasgados os véus, e agora temos esse livre acesso à presença de Deus. Portanto, os salmos demonstram, toda a Escritura, mas os salmos de modo particular, um Deus que não só fez-se fácil por meio de Cristo para o nosso acesso, mas ainda um Deus que do alto da sua majestade, em sua santidade indefectível, em sua justiça perfeitíssima, no seu caráter sem nódoas, manchas ou variações, ainda que seja um Deus que habite em luz inacessível, em Jesus Cristo se faz próximo, presta atenção, se interessa, se inclina, sabe das nossas vidas e quer inteirar-se das nossas inquietações. Não é um Deus que não saiba, mas é um Deus que, além de saber, quer saber, ou seja, quer que nós falemos com Ele, que abramos a nossa vida, que rasguemos o nosso coração, que coloquemos diante dEle como cera derretida a nossa alma e o nosso coração. A própria Escritura, em outra passagem, lá na carta de Pedro, vai dizer isso: lancem sobre Ele toda a vossa inquietação, porque é Ele que tem cuidado de vós. Portanto, lá no livro dos Salmos, nós encontramos exatamente as feições de um Deus assim, de um Deus que se interessa por nós e quer que nós nos acheguemos cada vez mais a Ele e que nós não escondemos nada, coisa alguma, preocupação por mais humana, por mais prosaica, por mais boba que seja. Deus diz que nós podemos apresentá-lo a Ele em oração. E se o que pedimos e pleiteamos for segundo a sua vontade, segundo a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, posto que Ele nos atenderá. É um Deus que é Pai, misericordioso, cheio de amor e todo longânimo para conosco. Nesta noite, nós vamos ver outra feição e outra coisa requerida por Deus no nosso relacionamento com Ele. O Salmo 84 é um salmo que fala da peregrinação do povo de Israel, como costume, como mandamento de subir a Sião algumas vezes ao longo do ano, ou pelo menos uma única vez na vida, conforme as suas posses, para prestar culto a Deus, para adorá-lo no templo. Porque na antiga aliança, Deus marcou um dia, ou marcou dias, marcou um lugar e marcou um meio de encontrar-se com o povo. Os dias eram os dias prescritos das muitas festas, cabanas ou tendas, primícias ou Pentecostes, Páscoa, enfim, durante alguns momentos do ano, momentos fortes, Deus requeria a presença do seu povo. Ao longo da vida, durante o tempo dos jubileus, a cada 7 anos, ou durante o grande tempo do jubileu, no 49º ano para o 50º ano, também Israel subia a Jerusalém para prestar contas da sua administração ao Senhor. E havia todas aquelas devoluções de terras, as permutas, os pobres eram socorridos e tudo mais, para que não houvesse injustos, nem injustiças ou injustiçados no meio do povo de Deus, como promessa lá no livro de Deuteronômio. Vou entregar uma terra a você e não deverá haver entre vocês pobres. E essa terra deveria ser restituída sempre e a cada tempo para que houvesse paz e justiça em Israel. E Deus marcou um lugar. Deus queria encontrar-se com o seu povo no templo edificado por Salomão, lá em Sião, lá em Jerusalém. Deus falava pelos profetas, Deus falava pelos mestres e rabinos nas sinagogas, Deus falava por meio da sua palavra exposta. Havia os santuários, assim chamados na teologia, as tradições das anfictionias, onde os mais velhos, os anciãos, recontavam as suas memórias e extraíam das suas memórias, à luz dos acontecimentos salvíficos, lições morais e éticas para o povo, levando o povo a adorar a Deus. Entretanto, o encontro com o sagrado, o encontro com a glória, o encontro com a majestade, o encontro com o maravilhoso, o inaudito de Deus, este só era possível lá em Jerusalém. Pois lá em Jerusalém, além dos turnos de sacrifícios que eram prestados a Deus ao longo do tempo, em alguns momentos, como na festa de Yom Kippur ou na festa do perdão dos pecados, o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano, no Santo dos Santos. Lá ele oferecia o incenso e ele pronunciava pela única vez no ano o sacratíssimo e arcano nome de Deus.
E depois disso o judeu não declinava mais esse nome. Muito bem, foi exatamente num dia desses, numa festa dessas, quando Zacarias está no templo, oferecendo o segundo turno de Abiatar, o seu sacrifício, é que um anjo lhe aparece e diz que Isabel iria ficar grávida já na sua velhice. E é por isso que quando ele sai de lá, sai mudo, e ele não consegue falar, e todo mundo pensa, olha, ele teve uma aparição de Deus. Ele viu alguma coisa ali dentro que o deixou estarrecido. Tamanha era a solenidade deste encontro. Portanto, uma vez, ou algumas vezes, conforme as prescrições, Israel subia a Sião para encontrar-se com o seu Deus no templo, através dos ritos, das festas e das cerimônias. E estas peregrinações, essas romagens, elas não eram feitas de qualquer jeito, elas eram preparadas com os víveres e as coisas necessárias para viagens longas, cruzando o deserto, lugares inóspitos, mas eram também preparadas espiritualmente. Não era um turismo religioso. Eles não subiam a Jerusalém para comprar souvenirs religiosos. Não iam para tirar fotografia, qualquer outra coisa lá no templo. Eles subiam a Jerusalém para ter um encontro pessoal, decisivo, único, transformador de suas vidas com o seu Deus. Por isso havia toda uma peregrinação. O Salmo 84 não era um salmo da coleção das subidas, 120 até o 129 ou 130, mas é um salmo que era usado sobretudo ou na volta ou antes da partida. Se antes da partida, preparando as pessoas para fazerem mais que uma peregrinação humana e terrestre, fazer uma peregrinação espiritual. Se era na volta, era para sintetizar as suas experiências. Posto esta introdução, este salmo traz algumas verdades espirituais que são válidas para o cristianismo ainda hoje. Estão em alguns versículos que eu passo a tratar agora. O primeiro deles, esse salmo destaca que não se pode servir a Deus sem sentimentos e emoções fortes. Não há nada mais estranho ou que invalida mais a relação com Deus do que uma relação fria, sem estímulos, uma relação puramente formal ou cerebral, uma relação pura e simplesmente intelectual. Na verdade, o primeiro mandamento da lei de Deus não é compreenderás o Senhor teu Deus, e nem é entenderás o Senhor teu Deus. Fala de amor, fala de sentimento, fala de emoção, fala daquelas coisas que são as dimensões mais poderosas do homem. O homem, mesmo compreendendo, consegue não fazer algumas coisas. Desejando, ainda que não compreenda, ele faz. É a vontade do homem que precisa ser profundamente capturada por Deus, mais do que a sua inteligência. Ainda que Deus preserve, fale a inteligência, Deus quer que nós compreendamos, Ele envia profetas, Ele deu a lei, deu os pastores e mestres, para que nós tenhamos conhecimento. Mas Deus quer lhe dar, antes de mais nada, e tomar para si os nossos corações. Portanto, quem não tem um amor zeloso, inflamado, apaixonante, anelante por Deus, não consegue servi-lo a contento. E como começa o Salmo 84? Começa assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. O Salmo começa falando de prazer, de satisfação, de coisas agradáveis. Deus nunca será verdadeiramente glorificado se nós não tivermos satisfação nele. O hedonismo cristão é uma ordem, é uma ordenança. Sentir prazer em Deus é uma obrigação do crente. Sentir prazer nas coisas de Deus, em Deus mesmo, amá-lo, desejá-lo, querer estar com Ele, fazer experiências dEle, andar na sua presença, estar satisfeito com o modo como Ele administra as nossas vidas, como Ele nos dá bênçãos e nos livra, ou tira situações e coloca outras.
Esta é uma determinação, sentir prazer em Deus. Ninguém conseguirá permanecer obediente a Deus, obedecendo com base no temor ou na obrigação. Embora estas coisas estejam dentro da lei, Deus exige que nós as façamos prazerosamente. Precisamos pedir a Deus a graça de termos prazer nele, ser satisfeitos, gozosos, felizes com esse Deus. Porque se nós não temos prazer em Deus, nós facilmente correremos atrás de ídolos. Se o nosso prazer não estiver em Deus, como nós não vivemos sem prazer, o prazer move a nossa vida, a satisfação move a nossa vida, nós fomos feitos para ter prazer, estamos programados para sermos pessoas que vivam de satisfação, por isso Deus nos deu apetites, nos deu desejo sexual, colocou em nós a libido, para que nós participássemos da sua felicidade. Quando estas coisas não são plenamente correspondidas e satisfeitas a partir de Deus, nós buscaremos satisfazê-las em outras coisas, e erigiremos muitos ídolos religiosos, todo ídolo é religioso, mas ídolos religiosos do ponto de vista do culto, ídolos do prazer, ídolos da sexualidade, ídolos do dinheiro, ídolos do consumismo, ídolos outros, sei lá e quais. Portanto, precisamos pedir a Deus que nos dê essa sensibilidade, ter gozo, ter prazer nele, ser agradável, sentir coisas boas no coração, estar satisfeitos, ter afetos que queimam de zelo por ele. Na verdade, Deus não quer ser servido por um amor parcimonioso. O amor que Deus quer de nós, desculpe a palavra, mas é verdadeira, é um amor escandaloso. Se nós não estamos dispostos a servir a Deus com um amor que quebre, inclusive os paradigmas da formalidade religiosa, nós nunca chegaremos a amar a Deus. Eu já preguei aqui algumas vezes aquela mulher que entra numa sala cheia de homens, coloca-se aos pés de Jesus, derrama perfume, enxuga com seus cabelos. O que ela fez foi um escândalo. Primeiro, uma mulher numa sala cheia de homens, nos tempos bíblicos, já era alguma coisa inoportuna. Mas uma mulher puxar conversa com um homem que não era seu marido, era uma coisa escandalosa. Mas uma mulher dirigir-se a alguém que era um rabino ou um profeta, e querer fazer-se de íntimo dele, era a pior coisa do mundo. Mas tocar nos seus pés foi algo mais do que obsceno. Lembrem-se que lá no Antigo Testamento, Ruth deitou aos pés de Boaz, e ele foi obrigado a casar-se com ela, porque deu a entender que ele tivesse alguma intimidade para além de qualquer outra possível socialmente. E essa mulher vai além, ela toca nos pés de Jesus, ela coloca perfume, chora numa outra tradição, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. O cabelo da mulher é algo mais do que sensual no Antigo Testamento. Toda a feminilidade, a sexualidade, a sensualidade da mulher estava expressa nos seus cabelos. Por isso que ela ornava os cabelos com tranças, com ouro. O próprio apóstolo Pedro vai fazer até uma certa crítica por causa da sensualidade que é nestas coisas. E ela com os seus cabelos toca nos pés de Jesus. E sabe o que Jesus diz depois de tudo isso? A quem muito se ama, muito é perdoado. E onde for pregado o evangelho, vão dizer o que essa mulher fez. O que ela fez? Ela me amou de um modo escancarado, escalafobético, quebrando todos os paradigmas, rompendo todos os tabus, não deixando-se envergonhar ou intimidar pelas pessoas. Ela simplesmente me amou mais do que a si mesma. Ela preferiu entrar no ridículo, mas não negou o amor. É este amor que está faltando à minha vida, está faltando à sua vida. Porque esta falta de amor nos impede de dar testemunho. Essa falta de amor nos impede de colocar Deus em tudo o que fazemos, de fazer referência ao senhorio de Jesus,
tudo quanto nós estamos para fazer em sala de aula, no comércio, na escola, nas outras relações, com os amigos. Nós ficamos muito tímidos. Eu já falei que tem muito crente que poderia trabalhar tranquilamente no lugar do Snowden, lá na CIA, ou no FBI, de tão agente secreto da fé que ele é, que ninguém sabe que ele é crente, mas nem o Espírito Santo não sabe que ele é crente. Porque não ama. O amor nos impele a falar de quem amamos. Vocês nunca ouviram as músicas? As musas inspiram as canções. E os menestrais cantam e fazem as suas trovas exaltando o objeto do seu amor. E quantos amores desiludidos, como dos sertanejos cantando aí das coisas que aconteceram, que ela foi embora com o melhor amigo, caminhoneiro, com o outro, não sei mais com quem, e eles também cantam as dores do amor. Só nós que achamos que a quem amamos não merece tantas provas de amor assim. Aliás, nós temos até dia e hora para amar a Deus, né? Domingo das 9 às 11, às 11h05 nosso amor já começa a esfriar. E se for um pouco mais longe, a gente começa já a odiar aquilo que antes amávamos. E nós amamos um pouquinho de quarta-feira, quem sabe. Alguns amam e uns amam no domingo à noite. Não muitos. E para você ver que não amam muito, porque o culto começa às 7, o nego chega às 7h05, 7h10, 7h15, está muito afim de amar, não. Este zelo que devorava o coração do Senhor Jesus, que ele entrou no templo e disse: o zelo por vossa casa me devora. É este amor que é requerido, esse sentimento. E olhem, nós não precisamos mais subir a Sião para encontrar-se com Deus. Nós não precisamos destas paredes para nos encontrarmos com Deus, nem desse endereço nessa rua aqui, nem nenhum outro, uma vez que nós somos o templo. Interessante, né? No livro do Apocalipse, tem uma igreja que Jesus fala assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear. Eu tenho visto muitos pastores e crentes usarem esse texto para evangelizar, para o evangelismo. Mas Jesus não está falando para coração incrédulo. Olha para esse texto no Apocalipse, você vê que Jesus não está falando para um povo que não o conhece. As cartas às 7 igrejas são escritas para igrejas. Eram crentes, pois Jesus está batendo na porta porque ele está do lado de fora da igreja. Como pode uma igreja reunir-se e Jesus ficar do lado de fora? É possível que nós, como templos do Senhor, Ele não esteja em nós por falta de amor. Por falta de um amor que pegue fogo, um amor zeloso, um amor terrível, como aquele de Cântico dos Cânticos. O amor é forte como a morte, é uma faísca de Yahvé. Há um segundo perigo também. Se devemos amar com emoções fortes, olha o que fala o versículo 2 do Salmo 84. Minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Israel, durante muito tempo, encantou-se com o templo e esqueceu-se do Deus do templo. Vocês sabem que é fácil amar cantar a Deus e não amar a Deus? É possível que você venha aqui, que você ame tocar violão ou guitarra, que você ame cantar hinos, que você ame cantar cantos a Deus, mas não ame a Deus? Porque o primeiro quesito para louvar a Deus não é saber tocar instrumentos e nem ter boa voz. O primeiro requisito para amar a Deus e louvá-lo é glorificá-lo com a própria vida. Antes de cantar com a voz, é preciso cantar com a vida. Muito antes de tanger o instrumento, é preciso ter uma vida consertada, ética e moralmente com Deus. Porque se fosse apenas
para cantar e tocar com fitos profissionais, é melhor contratar uma banda. Nós não teríamos problema nenhum. Nem de disciplina, nem de vaidade, nem precisamos pregar para eles, eles fazem a parte deles, mas não aconteceria adoração. Aconteceria simplesmente um show. Há um perigo de nós gostarmos tanto das coisas da religião que venhamos a desprezar o Deus a quem a religião deveria religar-nos. É por isso que o salmista fala, é verdade, a minha alma desfalece, é bonito estar aqui, mas o meu culto é para Deus, para o Deus vivo. O meu corpo e minha alma cantam só para Ele. Os discípulos também se enganaram nisso. Um dia eles entraram no templo, ficaram maravilhados com as pedras. Sabe o que Jesus disse? Vocês estão vendo tudo isso daí? Bonito, né? Bacana. Mas eu vou dizer para vocês, vai chegar um dia que não vai restar pedra sobre pedra. Tudo será derrubado. Mais à frente ele vai dizer, o apóstolo Paulo principalmente, que na verdade nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo onde Deus habita. Portanto, se há alguém que merece admiração, enlevo, encantamento, é o Senhor Jesus. A religião sempre será relativa. As cerimônias, os cantores, os que cantam, os que pregam, sempre serão relativos. Deus permanece absoluto e só a Ele nos rendemos. Só a Ele deve capturar a nossa atenção. Só a Ele deve capturar a nossa emoção. Só a Ele deve ser dado as melhores energias da nossa alma. Só Ele deveria arrancar lágrimas dos nossos olhos. Nem as músicas, nem os textos, mas apenas Deus. Versículo 4, diz assim a palavra de Deus no versículo 4. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Esse texto, vamos ao versículo 5 também. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Aqui duas verdades. Quanto mais felizes estamos com Deus, mais temos sede, mais desejamos este Deus, mais nós peregrinamos. Quanto menos satisfeitos estamos em Deus, menos nós progredimos na vida espiritual. Quantos irmãos da nossa igreja aqui estão com as vidas mais ou menos com Deus? Vidas frias. Quanta gente parada à beira do caminho, sem motivação. Quanta gente não tem mais pegada, não tem mais fôlego, não tem mais gozo. É quando nós perdemos o contentamento. E olha, quando nós perdemos satisfação com Deus, sabe o que a gente faz? Achar desculpas. Ah, é o estilo do culto que não me agrada. Ah, é a pregação que não é não sei o quê. Ah, são os irmãos que... É o presbítero que falou tal coisa. É o pastor que não sei o quê. Olha, estas coisas são relativamente verdadeiras. Relativamente. Pode ser que há um estilo de culto que não fale a nossa contemporaneidade e cultura. Pode acontecer. Que se cantem hinos ou cânticos que nos são estranhos. Pode acontecer que você queira uma pregação água com açúcar, uma pregação assim com um pouco de verniz e de aquele negócio que as mulheres passam no rosto para esconder um pouco das rugas. Pode esconder as rugas, mas não tira. E nem diminui a tua idade. Você pode esticar o rosto com base, que nem as mulheres passam, parecendo que passou massa corrida, não tem nenhum problema. Não vai diminuir 1 segundo e 1 dia da tua idade. É a mesma pessoa com botox, botocada. Mas não muda de jeito nenhum, continua a mesma. A essência não muda. Pode ser que você queira uma pregação assim, uma pregação do estilo botox. Resolve por fora, mas não resolve por dentro. Pode ser que você tenha um problema de relação com um dos presbíteros. Pode acontecer.
antipatia, simpatia. Pode ser que você não ache que esse que vos fala seja uma beldade. E eu não tenho mesmo vocação para beldade. Pode acontecer. Entretanto, ainda que sejam relativamente verdadeiras, jamais poderiam ser suficientemente verdadeiras para diminuir o nosso gozo, o nosso anelo, a nossa paixão e a nossa satisfação em Deus. Porque se nós somos capazes de concorrer com o amor de Deus, que Deus que é esse? Que Deus que é esse que se apequena, que se esconde, que se vulnerabiliza? Que Deus que é esse, que a sua glória não cega os nossos olhos, que a sua majestade não nos põe no nosso lugar, que o bafejo do seu hálito santo não nos confunda, não nos humilhe? É um Deus que seguramente não merece o nosso culto. Mas Deus não é assim. Graças a Ele mesmo, que Ele se revela de outra maneira a nós. E é por isso que aqueles que amam o Senhor crescem nesse amor, progridem nesse amor. A felicidade com Deus nos leva a desejar ser mais felizes nele ainda. Quanto mais satisfeitos estamos com Deus, mais satisfação queremos dele. Quanto mais possuímos a Deus, mais dele queremos ter. É assim que funciona. Foi o Senhor Jesus que disse que rios de água viva brotariam dentro de nós e nós voltaríamos a esse rio. O que faz com que a fonte seja honrada não é o fato de sabermos que ela está em tal lugar, mas é o fato de irmos a ela para matar a nossa sede sempre que a sede vem. Isso honra a fonte. A fonte não é honrada porque nós engarrafamos a água e colocamos na geladeira e usamos de vez em quando, porque esquecemos da fonte. Mas o ir à fonte, o debruçar-se sobre ela, o pegar a água sempre que temos sede, isso honra a fonte, isso honra a Deus, buscá-lo, porque sabemos que nele somos satisfeitos, que nele somos descedentados, que nele temos resposta, que nunca ficamos confundidos. Deus nunca atrai a nossa expectativa. Os nãos de Deus são melhores que os sims do mundo. As repreensões de Deus são mais doces que a bajulação dos ímpios. Por isso que o Salmo vai dizer, vale mais um dia nos teus átrios que 1000 dias fora deles. Um dia só na soleira da tua casa vale mais do que 1000 na casa dos ímpios. Porque é melhor a chicotada do justo do que o perfume do ímpio, fala o Salmo. É melhor as repreensões de Deus do que o aplauso da sústia dos pecadores. É melhor cruzar o deserto com Deus do que permanecer em tendas no oásis com os inimigos dele. Por isso que esse salmo é um apelo a amar o que deve ser amado. Deus quer que nós amemos o seu amor e a Ele mesmo. Mas tem uma outra verdade desse salmo que eu gosto muito, desse trechinho aqui. No versículo 5 diz assim, os que são peregrinos de coração. Quem já leu aqui O Peregrino, de John Bunyan? Os maiores clássicos, ou se não for o maior clássico do cristianismo protestante. Nesse livro, O Peregrino, de John Bunyan, na verdade é uma síntese da vida cristã. É uma parábola da vida cristã. Tudo o que acontece naquele livro, acontece com os cristãos verdadeiros. Nós não temos aqui neste mundo, ainda que sejamos filhos de Deus, ainda que estejamos debaixo das bênçãos, nós não temos aqui alegrias duradouras e eternas. Não encontramos aqui a satisfação plenamente última dos nossos desejos e apetites. Nós estamos aqui como peregrinos. Tudo aqui é transitório, tudo aqui é fadado à caducidade, conquanto devemos e possamos gozar sempre verdadeiramente de todos os bens. Os que casam devem gozar em plenitude a alegria do casamento. Os que querem ter filhos devem gozar ao máximo a paternidade e a maternidade responsáveis. Os que querem fazer doutorado, pós-doutorado, e será que tem mais alguma coisa? Façam. Aproveitem. Os que podem viajar, viajam. Os que possam viajem, os que podem comprar, comprem. Os que podem fazer negócio, façam. Tenham ambições na medida da graça de Deus, das suas possibilidades. Queiram crescer na vida,
Isso é próprio do Evangelho, é próprio do povo de Deus. Nós somos feitos para a prosperidade, sim. A teologia da prosperidade, ela só é uma heresia, isso é uma maldição, quando só ela é exaltada, como quando ela é a única coisa que importa, quando ela é o centro das atenções. Mas Deus não quer um povo paupérrimo, mendigo, estrupiado. É tudo verdade que os neopentecostais falam. Nós somos filhos do rei. Nós somos os filhos da bênção. Fomos feitos para ser abençoados. A terra é possessão nossa. Nós administramos como vice-regentes de Deus, mas somos mordomos, apenas mordomos, tão somente mordomos. Nós administramos todas estas coisas para a nossa satisfação, sim, mas que essa satisfação redunde sempre na glória desse Deus. Portanto, alguém que mora em Poços de Caldas, por que queria sonhar com iate? Vai andar de iate no Bortolã? Que é a represa que tem lá em Poços? São as coisas desmedidas, o amor desmedido aos bens, ao dinheiro, estas coisas que fazem dela uma idolatria. Mas sonhar e pedir a Deus coisas que vão redundar na glória dele e na nossa plena satisfação, indicam uma espiritualidade madura. Para terminar, queridos, esta espiritualidade da peregrinação significa que nós temos uma meta, caminhamos para uma meta, para encontrar Deus em Sião, para ver Deus face a face, para estarmos para sempre com o Senhor. Não sei se foi quarta-feira que eu preguei aqui, ou se foi domingo. Quantos de nós temos anelo, paixão, gozo, esperamos com ânsia e expectativas cruzar os portões da vida eterna? Quantos de nós queremos verdadeiramente contemplar Deus face a face? Vivemos por esse dia. Vivemos por esse dia. Vivemos para o encontro com o Senhor Jesus, onde todas as dúvidas, incertezas, claudicações, hesitações serão removidas, onde toda lágrima será enxugada, onde a morte não terá mais vez, e nós nem precisaremos mais do sol, imaginem isso, porque a glória de Cristo iluminará todo o santuário, onde não envelheceremos mais, não haverá doença, enfermidade nenhuma, nem medos instalados em nós, pois os que estão na peregrinação continuam caminhando e têm os passos firmes e seus joelhos não estão trôpegos, porque têm os olhos colocados nestas promessas. Nessas promessas. Mas esse salmo é um salmo lúcido. Fala que durante a peregrinação a gente vai passar pelo vale de Baca. Baca, em hebraico, quer dizer choro. É um vale que biblicamente não se detecta. Mas Baca quer dizer choro. Durante a peregrinação, nós teremos momentos para chorar. Você não teve ainda na vida? É porque não começou a peregrinar. Você deve estar parado em algum pit stop da fé aí. Todos nós temos motivos para chorar. Perdas, dores, decepções, mortes, doenças, desapontamentos. Todos nós temos. Eu, pelo menos, poderia fazer uma listinha nefasta, negra. Nós choramos por coisas fora de nós, coisas que nós não temos controle, coisas que nós não queríamos, que nós não projetamos, mas deveríamos chorar também por coisas que estavam no nosso alcance, estavam no alcance das nossas mãos, no poder da nossa decisão, no rol ou na esfera das nossas ações, e nós não fizemos e pagamos um alto preço. Nós sofremos quando dizemos sim, quando devíamos ter dito não, ou quando podíamos ter dito não e dissemos sim. Mas, se nós permanecemos com os olhos fixos, a própria estada no vale de Baca de choro se torna uma bênção para nós. Deus, irmãos, é o único que pode tirar vida da morte. Olha para a cruz.
A nossa vitória veio da cruz. Deus é o único que faz o nosso pranto tornar-se em festa, o nosso luto em dança, as nossas densas trevas mais claras que o sol do meio-dia. Portanto, os que estão na peregrinação vão passar pelo vale da sombra da morte, mas o bom pastor Jesus vai fazer-nos atravessar lá incólumes, nada obstante, com alguns arranhões também. Aliás, as cicatrizes não nos fazem lembrar necessariamente um tempo de sofrimento, nos fazem lembrar o tempo da cura. Quando eu olho pelas cicatrizes do meu corpo, das algumas cirurgias que eu fiz, eu não olho, puxa, como eu sofri com dores atrozes naquela época. Pelo contrário, graças a Deus, olhando para isso, eu vi que a cura chegou no tempo certo, no tempo que Deus quis. As cicatrizes não são para fazer lembrar-nos os nossos sofrimentos, mas para fazer-nos lembrar os nossos livramentos dados por Deus. E agradecê-lo por isso. Aí esse texto me faz lembrar Santo Agostinho, que diz assim: pelo desejo e pelo anelo se sobe a Sião. Ou seja, continuamos caminhando porque o fim do nosso objeto vale a pena. O nosso desejo nos impele, nos empurra, nos leva. No dia que você parar de desejar Deus, você pode estar na melhor igreja do mundo, com o melhor pastor do planeta, tendo as melhores bandas ministrando da face da terra, que você não vai sentir coisa alguma. Eu já disse várias vezes, ninguém sendo crente que não traga Deus no coração, não há de encontrá-lo aqui no culto. Os únicos que entram aqui e que encontram Deus aqui, sem tê-lo trazido, são aqueles pecadores que Deus se serve trazer por meio de um convidado, de um amigo, ou que estão passando na rua e entram. Os outros todos, eu e você, só encontramos o Senhor no culto se o trouxermos para cá. Porque nós somos o templo. Isso daqui não é o templo. Nós somos o templo. Eu sou o templo. Isso aqui é bonito, é bacana. Tem aí os blindex escondendo o falso gótico. É bonita, é simpática a igreja. Mas não é um templo. É um lugar. É uma edificação. Ela podia ser assim, ser quadrada, ser retangular, ser redonda, e nada mudaria. Porque Deus não está presente, aquartelado aqui. Deus está aqui. Eu o trago ou não comigo. Eu o apresento em adoração ou não. Quero terminar, queridos, lembrando essas 4 coisinhas para a sua vida. Peça a Deus que Ele te encha de desejos por Ele mesmo. Que Ele te dê desejo por Ele. Que Ele te atraia. Que você possa repetir com o profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Porque se Deus não te seduzir, não tenha dúvidas, você não vai viver sem prazer. A não ser que você seja louco e doente, você não vai conseguir viver sem prazer. Você vai querer prazer e vai buscar prazer desenfreadamente, mas vai atrás. No sexo, no dinheiro, nas drogas, na bebida. Uma coisa é certa: sem prazer ninguém vive. Peça a Deus que Ele te seduza. Sem artificialismos, mas que Ele roce a sua vida e te atraia para si. E olhem, quando Deus nos atrai, o seu amor é irresistível. Falamos até com o apóstolo Paulo: é preferível estar com o Senhor do que viver esta vida. Peça a Deus que Ele te dê prazer, muito prazer nas coisas que Ele faz na sua vida, em todas as coisas, prazer, gozo, prazerosamente sentindo Deus presente, gozoso. Use uma palavra que não se aplica muito a Deus, mas daremos a devida licença poética, que seja gostosa a sua relação com Deus. Peça que Ele te faça isso.
Peça que Ele te dê alegria. Alegria. Mas não alegria passageira, boba, das risadas, da facilidade. Uma alegria espiritual, a alegria do Espírito Santo. Aquela alegria que Isabel sentiu no dia em que Maria foi visitá-la. Tamanha foi a alegria que o menino estremeceu no ventre de Isabel. E ela reconheceu Jesus presente em Maria. Uma alegria forte. A alegria dos mártires. A alegria dos mártires. A alegria, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia, pai da igreja, que todos os reformadores tiram o chapéu para esse bispo, que quando os cristãos fizeram uma campanha para tirá-lo dos soldados, iria sendo levado para Roma, ele disse: não me impeçam deste encontro, porque me privariam desta graça, de a mim também ser concedida a beleza de molhar o chão com a púrpura do meu sangue, para que o Rei Cristo chegue e venha. Porque me impediriam de ser eu também como o pão que é amassado, e ser como o trigo nos dentes dos leões, e as feras tornar a mim também um ázimo de Cristo? Ou perpétua infelicidade, que quando o touro bateu em Perpétua e ela caiu, toda descabelada, ela levantou e começou a arrumar os cabelos. O algoz perguntou: escuta, minha filha, você está para morrer, o bicho vai te pegar aí, você ainda perde tempo com a beleza? Que superfluidade que é essa? Ela respondeu: não, eu não poderia apresentar-me ao meu noivo e ao meu Senhor desfigurada. Ela preparou-se para a morte, e o touro veio e matou aquela que estava com 6 meses de gravidez no anfiteatro na África proconsular. Que amor que é esse? Que prazer que é esse? Que alegria que é essa que nós não conhecemos? Porque se dói as costas, a gente não vem. Se está cansado que trabalhou, a gente não vem. Se encrava a unha, a gente não vem. Se chove, a gente não vem. Se vira o tempo, a gente não vem. Se tem um showzinho qualquer, a gente não vem. Se tem qualquer outra coisa que dê um prazer diferente. Quando começa o horário de verão, eu já sei. O prazer da piscina, do sol e de algumas pessoas, infelizmente, da bebida alcoólica, são mais prazerosas, são mais gostosas do que a beleza da santidade do nosso Deus. E tem gente que ainda fala que eu sou moralista. O problema está onde você está tendo prazer, meu amigo. O que está dando alegria e gozo? O que está te fazendo sentir mais vivo? Se a piscina, se o horário de verão, se o sol, se a bebida, se as outras companhias, se qualquer outra coisa te dão mais prazer, é óbvio que você vai lá. Sabe por quê? Porque eu também iria. Vá por mim, eu também iria. E eu também sou tentado a ir. Porque eu sou feito da mesma matéria que você. Também sou barro, pó. Mas tenho aprendido que se Deus não capturar o meu desejo, eu levarei o meu desejo e venderei o meu prazer para quem pagar mais. A verdade é esta: nós vendemos o nosso prazer para quem pagar mais. Nós alugamos a nossa felicidade para quem pagar mais e pagar melhor. Esta é a nossa natureza, mesmo sendo filhos de Deus. Portanto, peça a Deus que te dê desejo, que te dê prazer, satisfação, que te dê alegria. E por último, que te dê saudades dele. Porque a saudade encurta o caminho, ou apressa o tempo. Tem-se de saudades de Deus, vácuos na alma. 30% dos salmos, mais ou menos, são escritos com a sensação de que o salmista tem saudades da boa mão de Deus, do livramento, do cuidado, do pastoreamento. Os nossos inimigos pediram para nós: cantem aí algum cântico de Sião. Nós estávamos sentados à beira dos rios do canal da Babilônia e ali empenduramos as nossas harpas. Que se colhe ao céu da boca a nossa língua se nós cantarmos um hino de Sião em terra estrangeira, que resseque a nossa mão se nós tangermos a harpa aqui neste lugar.
Porque se não é Jerusalém, a nossa grande alegria era um povo sentindo saudades de Deus. Aliás, só tem saudades quem teve uma história juntos. Quando a gente mal conhece, quantas pessoas que eu não tenho nenhuma saudade na vida. Conheci, trabalhei um tempo junto, participamos de umas reuniões do presbitério, não sei o quê. Ele foi embora, ou se ele morreu antes dele do que eu, a coisa foi. Não ficou nenhuma saudade. Não tive uma história. Não deu tempo para se conhecer. Não rolou nenhuma química, nós nem nos amamos. Ele foi embora. Às vezes acontece conosco também em relação a Deus. Alguns períodos da vida, peça a Deus que te dê desejo, te dê prazer, alegria e que te dê saudades. Para que Ele capture a sua atenção. Para que você se incline para Ele. Que todos nós façamos a experiência, sabe de quem? Do filho pródigo. Como eu gosto de Lucas 15. Ele estava lá, esbanjou todos os bens, estava comendo as alfarrobas que os porcos comem. Depois de ter uma vida dissoluta, ele caiu em si e teve saudades da sua casa. E ele voltou, envergonhado. Chegou até mesmo a dizer o seguinte: pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que o pai fez? Abriu os braços, acolheu o filho, sandália aos pés, anel no dedo, cevado gordo e muita festa. Apesar dos pecados, o pai quis dar prazer, o pai quis dar alegria, e o pai quis saciar todo o desejo daquele filho que estava comendo a lavagem dos porcos. É isso que Deus quer fazer todas as vezes conosco. Deus quer nos dar prazer. Deus quer nos dar alegria. Deus quer satisfazer todos os anseios do nosso coração. Mas sabe o que fala a Bíblia? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. Não é agrada o Senhor, agrada-te do Senhor. Tem prazer nele. Tem prazer nele. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Vamos ter 3 palavras de oração agora. Vamos orar por nossa igreja, por nós mesmos e pela cidade de Itapira. Quero convidar o Sandro Guedes para que ore, o Checha e a Silvia Sestari. Vamos orar.
Fica de pé, queridos, para cantar o hino 62. E você, quando sentir-se tocado, em qualquer momento, poderá colocar no gasofilácio os seus dízimos e as suas ofertas. Hino 62, hino de gratidão.
Pai amado, graças te damos por tua fidelidade para conosco. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade dos dízimos e das ofertas, com os quais nós te adoramos em forma de gratidão pelos teus benefícios, pelos teus cuidados paternais, por tuas muitas providências, pelo teu zelo para conosco, pela preservação da tua glória sobre nós e por todas as multiformes bênçãos derramadas copiosamente na vida daqueles que te pertencem. E agora, Pai Santo, abençoa grandemente as nossas vidas quando participamos deste sacramento. Que a tua bênção repouse também sobre os elementos, a fim de que eles comuniquem pela fé a nós não só as promessas, mas o tipo mesmo do corpo e do sangue de Cristo oferecidos em nosso favor e em nosso lugar. Aceita de bom grado, ó Deus, a nossa ação de graças, em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino número 6. Senhor Jesus Cristo, na noite que foi entregue, tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por semelhante modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha. Você pode sentar-se. Esse é o momento que você, pessoalmente, vasculha a sua alma, o seu coração, entra no silêncio, na intimidade da sua consciência e verifica se nada o impede de participar subjetivamente desta mesa, deste pão e deste cálice. Aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja, em plena comunhão com esta igreja, que não estão sob disciplina, mas andam frequentando graciosamente esta ou a sua comunidade a que pertencem, são deputados a este culto. Os demais, resguardem-se, porque aqueles que não discernem o corpo e o sangue do Senhor, a própria condenação é que tomam parte quando participam deste sacramento. Ele foi instituído para ser uma bênção para o povo de Deus e não outra coisa. Foi na memória adorante e grata daquilo que Deus fez por nós. Agora faça seu exame de consciência.
Oremos. Fiquemos em pé. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos pelo culto que ora te prestamos. Pedimos a Deus que as bênçãos reservadas para esta noite acompanhem-nos ao longo de nossa semana. Dá-nos, a Deus, a alegria e o gozo de experimentar a Tua doce presença entre nós. Que encontremos, ó Deus, satisfação na Tua palavra e que o convívio com os santos também seja um anelo de nossas almas. Assim, Pai Santo, enche-nos de tal maneira de santa alegria e de santas emoções que tenhamos, ó Deus, zelo, paixão e gozo em falar do Evangelho e testemunhar as bênçãos de Jesus também àqueles que não acreditam e não conhecem o Senhor. Guarda os nossos lares, abençoa, Deus, todo e cada membro desta igreja, as famílias que se fazem representar por aqueles que aqui estão. Toma conta, ó Deus, dos nossos idosos, bem como dos nossos enfermos, a fim de que jamais se sintam desamparados pelo Senhor. Permanece conosco com perdão dos nossos pecados e leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém.